Olá, meu nome é Warley. Vou dar aula para você de geografia agora, né? Então vamos ver um conceito bem rápido, um dos principais conceitos que tem de geografia, né? Que é a paisagem. Agora foi. Bom, em primeiro lugar, vamos entender os conceitos, né? Geografia a gente sabe, né? Que a gente estuda o espaço, né? Mais a sociedade que vive nele. Então, existem os conceitos mais importantes de geografia. Então, são eles que estão marcados aqui. A paisagem, nós vamos ver hoje. Tem espaço, lugar e território. São quatro. Tem outros ainda, né? A gente vai ver isso aí aos poucos, tá bom? Então vamos à paisagem, né? Então, segundo a geografia, né, significa é, é tudo aquilo que os sentidos humanos conseguem chegar a captar num certo espaço, né? Que é diferente de lugar, a gente vai ver isso daí depois. Então, o que são os cinco sentidos da gente, né? O olfato, né? O que a gente sente, né? O cheiro das coisas, o tato nós sentimos com as mãos, a audição que nós escutamos, a visão que nós vemos e o paladar que nós sentimos na boca quando a gente mastiga alguma coisa, uma coisa assim. Então a paisagem envolve um pouco disso daí tudo, tá bom? Então vamos a seguinte aqui. Cada um vê a paisagem de acordo com os sentidos humanos. Então, por exemplo, se você está num certo lugar, esse daqui, por exemplo, você vai estar lá observando, você vai estar tendo outros sentidos, não só o olhar. A paisagem, normalmente, quando a gente fala de paisagem, as pessoas imaginam um quadro, uma fotografia, mas envolve outros sentidos também. Entre eles, o que a gente está vendo aqui. Né? A gente está vendo a paisagem, por exemplo, porém, quem estiver lá, e tirou, por exemplo, essa foto, vai sentir um cheiro diferente, né? Sente a, aquela sensação de mais frio, mais quente, tá? Entre outros aspectos. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de paisagem, né? De acordo com o que a gente sente, né? E principalmente o que a gente vê também. Então, a paisagem, assim, ela pode ser dividida em duas. Uma seria a paisagem natural, é aquela que o homem ainda não modificou, composta por objetos naturais, como rios, árvores e montanhas. Então, vamos ver agora algumas imagens do que seria a paisagem natural. Né? Como o próprio nome diz, natural, segundo a natureza. Né? Então, nós vemos aqui um lugar, um campo. Vemos que não tem alterações humanas nenhuma, né? Não vemos nenhuma casa, não vemos uma rodovia, não vemos uma estrada, não vemos nada além do que foi feito ali. Então nós temos essa daqui como um exemplo. Um outro exemplo nós temos aqui, a paisagem também seria o natural, seria, por exemplo, Alasca, alguma coisa assim, né? Não tem alteração humana nenhuma aí, como podemos ver, apenas montanha, neve e mais nada, sem alteração humana. Outro tipo de paisagem que nós vemos aqui seria um deserto, dentro desse deserto um oásis. Muita gente acha que não existe oásis, mas eles existem. Depois vamos ter uma aula específica falando só sobre oásis e fluxo da água e tudo mais. Mas essa aqui é uma paisagem que não tem alteração humana também, né? Temos um deserto, o oásis, né? Que é um tipo de um lago no meio de um deserto, sem alteração do homem. Uma outra aqui, nós vemos de vez em quando em praias, quando vamos para lugares mais desertos, assim, né? Não é a mesma coisa que quando nós vamos aqui para Santos, para Praia Grande, para São Vicente, já tem prédios e tudo mais. Aqui a paisagem é natural, só tem a natureza ali. Então é mais um tipo de paisagem natural. Aqui uma outra seria uma selva, aparentemente. Se for, por exemplo, na floresta amazônica, a paisagem que você vê lá dentro é natural. Se for para o Mato Grosso do Sul, né, que tem uma parte também que existem outros biomas, que a gente vai ver isso daí também, são paisagens naturais. E o outro tipo que nós temos de paisagem é a paisagem humanizada, ou a paisagem cultural, ou a paisagem artificial. Então, são aquelas que o homem já modificou. Então, é composta por objetos sociais, né, como construções, cidades,
obras, pessoas, rodovias, estradas, ferrovias e tudo mais. Ou seja, pegaram a paisagem natural e alteraram essa paisagem. Então a gente pode lembrar da seguinte forma: antes do homem, né, começar a habitar e alterar a estrutura, né, da Terra, tudo era um tipo de paisagem natural. Conforme o homem começou a alterar, isso aí se modifica. Isso vai acontecendo de acordo com a sociedade que está nele, ou seja, nós, os seres humanos alteram esse tipo de sociedade. Então nós temos algumas, né? Esse aqui no caso é o Rio de Janeiro, dá para ver, né? Tem Corcovado, um monte de prédio, para chegar no morro tem bondinho e tudo mais. Então esse aqui é um exemplo de paisagem humanizada, cultural, artificial, tá? Várias formas de se falar sobre isso daí. Mais um exemplo aqui, né? Uma cidade, provavelmente acho que é São Paulo, não dá para ver, mas olha que interessante aqui essa paisagem. Nós temos de um lado um monte de edifícios, né, prédios, do outro lado já residências mais baixas, com árvores e tudo mais, porém é tudo artificial. A partir do momento que tem uma residência, uma rodovia, casa, pessoas interagindo com esse espaço, ela passa a ser a paisagem artificial. Mais um outro exemplo aqui é uma área de morro que infelizmente hoje acontece muito, né? As pessoas constroem áreas assim, depois cai uma chuva, depois a gente vai estudar aos poucos por que que isso acontece. Alguns bairros têm mais estrutura do que outros. Tem bairros que não tem, por exemplo, nem água encanada, né? Redes de esgotos e tudo mais. Então também aqui é um exemplo de paisagem artificial. Outro exemplo aqui, quando a gente vai pegar a estrada, por exemplo, você fala, não, agora eu vou sair da cidade, eu vou pegar um espaço que a paisagem é só natural. E não é, porque tem uma rodovia no meio. Se você olhar para os lados, talvez até tenha, né? Você consiga ver uma paisagem que ainda não foi alterada. Mas enquanto você estiver dentro da estrada, a paisagem é artificial. Mas é uma coisa fácil de se entender, né? Aqui mais um exemplo. Deve ser algum hotel de luxo que fizeram uma lagoa artificial nela, né? Não é natural. E mesmo que ela já estivesse aí antes de ter a construção, só o fato de ter pessoas rondando por ali, alterando esse espaço, já se dá como paisagem artificial. Mais um exemplo aqui, outro detalhe importante, às vezes vocês vão fazer uma caminhada no meio do mato e tem a trilha, como vocês estão vendo aí, né? Aí você fala, bom, agora eu estou num lugar que a paisagem é artificial. Mas só o fato de ter a trilha ali no meio, ela já deixa de ser a paisagem natural e passa a ser artificial. Porque tem a trilha, só por isso. Então um conceito é só uma forma da gente enxergar as coisas, né? Se você sair dessa trilha e andar já para o meio do mato, a paisagem já vai ser outra, já não vai ter trilha, né? Possivelmente. Mas tem isso. Enquanto tiver a trilha, pode ter o risco, por exemplo, ter sujeira, canudo, copinho, plástico ou coisa assim. Tá? Isso vai acabar alterando o meio ambiente. Uma coisa bem importante para a gente entender é que a paisagem ela é dinâmica. O que seria isso? A paisagem ela está sempre se modificando, ela está sempre alterando. Então, por exemplo, você pode perguntar para os pais de você como que era a paisagem da cidade na época que eles eram crianças, adolescentes, e compara com hoje para a gente ver como é que se dá essa diferença. Eu coloquei esse exemplo aqui, que é uma região aqui de São Paulo, lá na Paulista, Avenida Paulista. Do lado esquerdo tem essa avenida em 1910, mais ou menos, não tem uma data. Já era, lógico, né, a paisagem artificial. Mas olha como ela mudou para essa imagem que nós temos mais atual. Essa imagem do lado direito, né, que está aqui, deve ter um ano, talvez seja até esse ano.
mas é o mesmo lugar. Então vocês viram que isso daí mudou. Tudo bem que já se passaram 100, 110 anos, mas isso daí muda a cada ano. Se a gente pegar, por exemplo, imagens lá da. Pode ser até da Avenida Paulista mesmo, de 10 anos atrás, vamos ver que os prédios eram diferentes, o acabamento de prédios eram diferentes. Então, gente, é só para a gente entender, a paisagem ela é sempre dinâmica, tá bom? Quando a gente pega áreas, por exemplo, aqui de São Paulo, vamos pegar a cidade de São Paulo, pega mais extremos dela, a gente encontra ainda lugares que tem a paisagem artificial, mas com o tempo a tendência é que ela acabe alterando, porque a cidade ela vai se expandindo, né? Ela vai aumentando sempre de lugar. Não só São Paulo, como qualquer outra cidade, é comum isso acontecer, tá bom? Isso para a gente entender só o que é esse conceito paisagem, né? O que nós vemos, o que nós sentimos. Por exemplo, se você estiver andando lá na Paulista, até agora, dentro da sala de aula, a gente sente um cheiro diferente do que sentiria se tivesse num lugar que a paisagem ainda chega a ser natural. Bom, só para a gente entender isso daí. Bom, eu acho que ficou mais ou menos claro, mas a gente tem um tempo para tirar dúvidas aqui. Enquanto isso, vou passar já uma atividade para nós fazermos aqui juntos. Então, a atividade é a seguinte: vamos pegar fotos antigas do bairro em que você mora, tá bom? E fotos atuais. E comparar. Pode ser uma foto da rua, assim. Pega uma foto da sua rua como era há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, tá? Ou até mais tempo. E vamos pegar a foto atual e ver, pô, o que mudou? Ah, o meu vizinho tinha uma casa que era terra e agora é um sobrado. A rua não tinha asfalto, agora tem. Ah, esse tipo de coisa. Então a gente vai começar, depois que fizer a comparação, começa a escrever o que mudou nessa paisagem, né? E o que fez essa mudança. Por que mudou essa paisagem? Então, que seria mais provável acontecer num bairro, né, dentro de um bairro. Pode ser, por exemplo, que o seu vizinho tenha arrumado mais um filho ou dois filhos, precisou aumentar a casa, construir um andar em cima e aumentou. Em alguns lugares vai ter outros tipos de obra. Construíram, por exemplo, um edifício do lado. Bom, agora tem um prédio aqui do lado, ou um supermercado, ou uma indústria, uma empresa, um bar que tinha e fechou, somente agora por causa desse negócio de pandemia, né? Muitas empresas, principalmente empresas pequenas, né, como o bar, chegaram a fechar. Então, tudo isso, gente, só para a gente entender o que é a paisagem natural, o que é a paisagem artificial e a dinâmica que tem, principalmente dentro do que seria a paisagem artificial. Ela está sempre mudando, tá bom? Então, para a gente lembrar sempre disso. Então, a gente acha que podemos colocar mãos à obra, começar a fazer essa pesquisa. Não sei se a escola vai ter recursos aqui para a gente fazer isso daí até pela internet, pode encontrar fotos antigas de bairros e começar a comparar isso daí. Quem não quiser fazer comparativo da rua, pega, por exemplo, um bairro, pega a região aqui da Penha, como era a Penha antes, como era agora. Um exemplo legal, quando você pega bairros que tem muitas lojas, assim, como a paisagem muda, né? Por causa de leis, às vezes. Nos anos 80, 90, por exemplo, você ia na Penha, ela cheia de luminosos, né? E o prefeito, alguns anos atrás, acho que uns 10 anos atrás, falou que não podia mais ter esse tipo de luminoso. Ele estava pensando, na verdade, na parte histórica lá do centro de São Paulo, né? Que era para deixar os prédios mais expostos. Mas, infelizmente, a lei afeta a cidade inteira, né? Acabou afetando bairros também. Tá bom? Então, gente, vamos começar a fazer isso daí. E depois a gente vamos ter mais uma aula ainda para começar a discutir e ver o que acontece em cada rua de vocês, cada um, apresentação de vocês, tá bom? Os trabalhos. Gente, obrigado e até a próxima.